Se você sente um aperto no peito sempre que a pessoa que ama está longe, se sua mente cria cenários, se seu coração acelera, se você tenta esconder o medo de ser esquecido, trocado ou ignorado, então este vídeo foi feito para você. Nada aqui será superficial. Esta não é mais uma mensagem motivacional. É um chamado para a reconstrução da sua consciência. Você não chegou aqui por acaso. Existe um tempo para a dor, e existe um tempo para a cura. E a cura começa agora. Você será curado, não por mágica, mas porque a verdade tem o poder de libertar. E ao longo deste vídeo, você será conduzido por um caminho profundo de autoconhecimento, libertação emocional, restauração vibracional e retorno à sua essência. Palavras serão pontes, e cada uma delas abrirá espaços onde antes havia medo. Se você assistir até o fim com o coração aberto, algo dentro de você irá se transformar. E quando isso acontecer, você não dependerá mais da presença do outro para sentir paz. Você será presença, você será abrigo, você será luz. Existe um temor antigo, quase sagrado, que habita o coração de quem ama com intensidade. O medo de ser esquecido. Não é um pensamento comum, nem algo facilmente admitido, mas uma energia densa que se esconde por trás do silêncio e da ausência do outro. Quando alguém que você ama está distante, em ambientes sociais, festivos ou desconhecidos, essa sensação se eleva como uma névoa invisível. Ela não fala com palavras, mas vibra por dentro como um aviso sutil. E se eu deixar de ser lembrado? Esse medo não nasce do presente, mas é carregado por memórias ancestrais de abandono e desconexão. A ausência física da pessoa amada ativa dentro de nós um vazio que muitas vezes não compreendemos. Esse vazio é, na verdade, a lembrança vibracional de quando não fomos vistos, ouvidos ou valorizados em momentos críticos da nossa formação interior. E por mais que hoje estejamos em um novo tempo, cercados de novas relações, esse fragmento antigo ainda pulsa como uma frequência não resolvida. Ele sussurra que o amor depende da presença, que se não formos notados, seremos descartados. E essa crença gera sofrimento, pois confunde amor com vigilância e presença com validação. Para superar essa vibração, é preciso lembrar-se do que é eterno em si. A conexão verdadeira transcende a presença física, pois reside no campo sutil, onde duas consciências se encontram em silêncio. Aquele que é lembrado não é o que vigia, mas o que vibra. Quem se ancora em sua própria luz não precisa ser visto o tempo todo, pois emana presença mesmo na distância. Repita para si com intenção: eu sou lembrado mesmo no silêncio. Eu sou sentido mesmo na ausência. Eu sou amor mesmo sem testemunhas. Quando essa frequência se instala, o medo perde o poder de conduzir sua vida. Existe dentro do ser humano uma ilusão antiga, a de que controlar o que está fora trará paz ao que está dentro. Quando quem amamos está longe, nossa mente se inquieta, buscando detalhes, respostas e sinais. Mas o que está por trás disso não é vigilância, é descompasso energético. A tentativa de controlar não é sobre o outro, é sobre o nosso próprio desalinhamento com a confiança sagrada. É a alma tentando compensar com domínio externo aquilo que ainda não encontrou como estabilidade interna. O impulso de saber onde está, com quem está, o que está fazendo, nasce da ausência de ancoragem interior. É como se o corpo, sem direção, buscasse se apoiar no que é visível para não afundar no invisível. Mas o amor não pode ser sustentado por controle. O controle é uma vibração densa que quebra a fluidez da conexão espiritual. Quanto mais tentamos possuir, menos conseguimos nos unir verdadeiramente. Pois onde há posse, há medo, e onde há medo, não há fluxo. É preciso soltar o que não se segura com as mãos, mas se sustenta com a vibração da confiança. O verdadeiro antídoto para esse desejo é a presença em si. Sente-se, respire e diga com intenção: eu solto o que não é meu. Eu descanso no que é verdadeiro. Eu confio no invisível que me sustenta. Repita essas palavras como quem rega uma semente dentro do peito. A segurança que você busca fora só nasce quando você decide se reconectar com o que vibra em sua essência. O amor não precisa ser cercado. Ele só precisa de espaço sutil para respirar. E onde há espaço, nasce o respeito. Onde há respeito, floresce a liberdade. A mente humana tem um poder imenso. Ela pode criar realidades que não existem, e ainda assim, nos fazer sentir cada emoção como se fossem verdadeiras.
Quando o ser amado está ausente e o silêncio se prolonga, o campo mental começa a construir imagens, cenas e histórias que jamais ocorreram. Não há prova, não há fato, mas há uma vibração interna distorcida que alimenta o sofrimento. Essas visões não surgem do presente, mas do medo cristalizado que habita memórias não curadas. E esse medo vibra forte quando nos sentimos vulneráveis diante do desconhecido. Cada pensamento imaginado carrega consigo uma carga vibracional. Quanto mais você o alimenta com emoção, mais ele se torna denso, mais ele se infiltra no corpo, nas decisões, nas palavras. Esse processo não é racional, é energético. Ele acontece quando a consciência perde o centro e passa a habitar os corredores escuros da desconfiança. Nessa frequência, tudo parece ser ameaça. O que era uma simples ausência vira uma possível traição. Uma noite de lazer vira uma fuga. Mas tudo isso está sendo criado dentro, não fora. É você contra a sua própria projeção. Romper com esse ciclo é um ato de autoridade espiritual, não contra o outro, mas a favor de si. Feche os olhos, respire lentamente e diga: eu dissolvo toda imagem que não nasceu da verdade. Eu esvazio meu campo de mentiras emocionais. Eu retorno à vibração da realidade presente. Essas palavras têm força quando ditas com alma. A sua mente só precisa ser guiada. Ela não é o inimigo, apenas está desordenada. Quando você restabelece o eixo, a dor perde sua fonte, e você volta a habitar o agora, onde mora a paz real. Há um engano sutil, mas profundo, que muitos carregam sem perceber. A crença de que ao vigiar, cobrar ou restringir o outro, estarão protegendo o amor que sentem. No entanto, esse impulso não é amor, é medo travestido de cuidado. É a tentativa desesperada de evitar uma dor imaginada, sufocando, assim, o espaço onde a confiança deveria crescer. Quem tenta controlar, na verdade, se sente impotente diante do mistério da liberdade alheia. E essa impotência revela um vazio que não está no outro, mas no próprio campo energético. A alma de ninguém floresce sob vigilância. Quando você busca controlar atitudes, respostas, horários ou decisões da pessoa que ama, você entra em uma frequência de aprisionamento emocional. Mesmo que a intenção seja proteger, o resultado é afastar. A energia do controle é rígida, densa, desconectada da vibração da confiança. O que é verdadeiro não precisa ser mantido à força. O que é alinhado permanece, mesmo na ausência. O verdadeiro amor não exige presença constante, exige integridade vibracional entre duas consciências livres. Soltar o desejo de controlar não significa desistir do outro, mas confiar que aquilo que é seu por ressonância jamais se perderá. Diga internamente: eu abro mão da prisão do controle. Eu acolho a liberdade como linguagem do amor verdadeiro. Eu confio na força invisível que sustenta as conexões puras. Ao repetir isso com frequência, você muda a sua vibração e, com ela, muda o tipo de relação que você atrai e sustenta. O amor não precisa de muros. Precisa de campos abertos onde duas almas se encontrem por escolha, e não por vigilância. Existe uma linha tênue entre ouvir a intuição e alimentar fantasias mentais criadas pelo medo. A intuição é silenciosa, serena, profunda. Ela não grita, não acusa, não desconfia. Ela simplesmente mostra com clareza e suavidade aquilo que você precisa saber para se proteger sem se ferir. Já o medo, por outro lado, se disfarça de intuição quando toma a forma de vozes ansiosas, pensamentos obsessivos e pressentimentos envenenados por traumas passados. E por mais que pareçam verdadeiros, eles apenas repetem padrões de insegurança emocional. A intuição surge do espírito, enquanto o medo nasce do ego ferido. Quando você sente uma inquietação interior, pergunte-se com honestidade: isso está vindo do meu centro ou está sendo criado pela minha mente em desequilíbrio? Se houver paz, mesmo com o desconforto, é intuição. Se houver desespero, cobrança, urgência, é medo disfarçado. A sabedoria ancestral sempre ensinou: o coração sereno sabe o que é real, mesmo no silêncio. Mas o coração agitado inventa tempestades para justificar sua própria insegurança. A clareza só vem quando há presença. Para alinhar sua percepção, é necessário limpar o canal da sua escuta interior. Isso exige silêncio, respiração consciente e ausência de julgamento. Pratique todos os dias este exercício simples. Coloque a mão sobre o peito e pergunte ao seu corpo, não à sua mente: o que é verdadeiro aqui? Espere pela resposta em forma de sensação, não de pensamento.
A intuição vibra no corpo, o medo fala na cabeça. Confie no que vibra com leveza. Ao distinguir esses dois campos, você deixa de ser escravo das projeções e passa a ser guardião da sua verdade. A expectativa é uma das cargas mais pesadas que o coração pode carregar em silêncio. Esperamos respostas rápidas, mensagens constantes, atitudes que confirmem nosso valor, e cada vez que isso não acontece, criamos ressentimento. A mente, condicionada ao retorno, cobra aquilo que projetou. E quando o outro não cumpre esse roteiro invisível, sentimos rejeição, mesmo sem palavras. Essa dinâmica desgasta, não por causa do outro, mas pelo peso da ilusão que carregamos de que só seremos felizes se tudo acontecer como desejamos. O problema da expectativa é que ela nasce da ausência de entrega. Esperar em excesso é um sintoma claro de que não confiamos no fluxo natural das relações. A expectativa gera tensão, pois vive no futuro. A entrega, por outro lado, dissolve essa tensão, porque descansa no presente. Quando nos entregamos ao que é, não significa desistir, mas permitir que a vida revele o que está em sintonia com a nossa essência. A entrega é uma escolha vibracional de não lutar contra o invisível. É uma afirmação de que o que é verdadeiro não precisa ser forçado. Para cultivar a entrega, você precisa soltar o desejo de controlar o ritmo dos acontecimentos. Isso começa com um simples gesto. Respire profundamente, feche os olhos e diga para si mesmo com serenidade: eu solto o que não posso controlar. Eu acolho o que é meu por direito vibracional. Eu descanso no tempo da verdade. Repita isso quantas vezes forem necessárias. A cada repetição, algo em você se expande. A entrega te liberta da escravidão do resultado. E quando você se liberta, o que for verdadeiro se aproxima com leveza, sem pressão, sem medo. Existe dentro de você um ponto silencioso e eterno, que não depende de palavras, presença ou validação externa. Esse ponto é o seu centro. Ele não se abala com ausências, não oscila com os humores do outro, e não se fragmenta com os ruídos da dúvida. Mas esse centro muitas vezes é esquecido, negligenciado, soterrado por pensamentos que nasceram fora de você. E quando sua segurança é colocada nas mãos de outra pessoa, você abandona esse templo interno e passa a viver no exílio da própria consciência. Retornar ao centro é um ato espiritual, não apenas emocional. É quando você decide voltar para si com presença plena, sem pressa, sem cobrança, sem distração. Você começa a observar seus pensamentos como nuvens que passam, suas emoções como ondas que vêm e vão, e percebe que há algo em você que permanece inabalável. Esse algo é sua verdadeira identidade energética. Quando você se ancora ali, tudo muda. Você não precisa mais ser lembrado para existir. Você não precisa mais ser afirmado para se sentir digno. Você é, e isso basta. Para acessar esse estado, crie um ritual sagrado de reconexão. Pode ser um momento de silêncio diário, uma respiração consciente ao acordar ou simplesmente sentar com os olhos fechados e dizer: eu retorno para o que é meu. Eu não me abandono. Eu sou a casa onde a paz mora. Faça desse exercício um hábito. Sua segurança não está em promessas alheias, mas na frequência com que você se visita internamente. A verdadeira proteção começa quando você ocupa seu espaço interno com presença. Quando o centro é habitado, o medo se dissolve por falta de espaço. A maioria das relações sofre porque ainda está ancorada na ideia de posse, e não de presença. Muitos acreditam que manter o outro por perto exige vigilância, controle ou submissão, mas isso apenas alimenta ciclos de medo e desconfiança. O amor verdadeiro, quando nasce do espírito e não do ego, floresce no solo da liberdade. A liberdade não é a ausência de vínculo, é a prova mais profunda de que há confiança. Quando duas almas se encontram sem amarras, mas com entrega consciente, nasce uma conexão que nenhum bar, festa ou distração pode quebrar. A liberdade cura, porque ensina que o amor não precisa ser forçado, nem testado, nem provado. Ele simplesmente se manifesta na coerência vibracional entre dois seres inteiros. Quando você permite que o outro exista, sem que precise ser controlado, você demonstra que se sente completo dentro de si. E ao fazer isso, cria um espaço sagrado onde o outro deseja permanecer, não por obrigação, mas por escolha. Relações construídas na liberdade são sustentadas por respeito, admiração e leveza. E a leveza só existe onde não há medo, só fé. Para viver esse tipo de amor, é preciso dizer a si mesmo:
Eu não sou cárcere. Eu sou caminho. Eu não sou corrente. Eu sou chão firme. Essas palavras vibram no corpo como um lembrete de que a sua função em qualquer relação não é prender, mas sustentar com presença e consciência. O amor não exige vigilância quando há liberdade interior. E quanto mais livre você se torna, mais a sua vibração se torna magnética. Quem ama de verdade sempre volta. Quem está em sintonia sempre permanece. Não por pressão, mas por verdade. Respire. Silencie. Você caminhou por dentro de si. Viu de perto suas sombras, reconheceu suas feridas e tocou as raízes da sua insegurança. Mas agora, algo mudou. Uma parte sua se lembrou do que sempre soube. Que a sua existência não depende da presença de ninguém. Que o amor começa dentro. Que a sua energia é sua casa. E que quando você ocupa esse espaço com inteireza, nenhuma ausência externa tem o poder de te derrubar. Você não está mais sozinho em sua dor, porque agora você está inteiro na sua luz.